Vamos dar continuidade à exposição do livro de Ruth. Houve uma pequena falha minha no boletim, tem até o verso de número 22, Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22. Porém, hoje, nós fixaremos nossos olhos apenas no verso de número 6. Ruth, capítulo 1, verso de número 6. Ruth, capítulo 1, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Então, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Mais uma vez. Então, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Santo Deus e amado Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos, Senhor Deus, por Teu santo domingo, este dia do Senhor, a qual o Senhor separou para a Tua igreja estar reunida, tornando louvores, com cânticos, com instrumentos, com louvores de gratidão e de adoração a Tu, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos auxilie no entendimento da Tua palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, ver a obra redentora do Teu Filho nela. Pois é para isso que estamos aqui, Pai, reunidos, para conhecer Teu Filho cada vez mais. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nós já vimos nos domingos passados a história de uma família que saiu da terra prometida, da terra a qual o Senhor separou para eles, e foi para uma terra próxima, terra de Moabe. Talvez em busca de uma vida melhor, talvez em busca de condições melhores, pois o texto diz que no tempo dos juízes a terra teve fome. Mas nós também vimos que a família de Elimeleque, ela também não passaria tanta necessidade, pois Noemi diz que era alguém ditosa que saiu da terra do Senhor e foi para Moabe. Nós observamos então que esta saída da terra do Senhor, a terra a qual o Senhor separou para seu povo, trouxe consequências graves para aquela família. O pai daquela família, o cabeça do lar, ele morreu. Diz o verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então a esposa ficou só com seus 2 filhos. Esperança, talvez o leitor entenderia, 2 filhos homens, os quais vão casar, então aquela família dará continuidade. Porém, somos pegos de surpresa mais uma vez. O verso de número 5 diz: morreram também ambos, Malo e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. Noemi agora se via beco sem saída, como costumamos dizer. Ela não sabia o que fazer, ela estava sozinha com suas 2 noras. Naquele tempo, eu já expliquei nos outros domingos, para a mulher era um tanto quanto difícil, porque apesar de ela ter alguma posse, provavelmente as pessoas iriam tomar dela, pois ela não podia representar diante de um tribunal. Então, se ela tivesse terras, as pessoas iriam se apossar cada vez mais das terras. Ela então ficou à deriva, sem ter nada. Ela agora, antes uma mulher ditosa, como ela mesma se diz, agora ela passa a ser uma mulher pobre, sem nada, sem ter o que viver. Então nós vamos observar no texto de hoje que ela, um tanto quanto caindo em si, ela entende que deve voltar à terra do seu Senhor, de onde talvez ela nunca deveria ter saído. Nesse sentido, vamos ver como voltamos aos cuidados do Senhor, no verso de número 6. E vamos ver que nós voltamos ao cuidado do Senhor, reconhecendo que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor, Ele cuida daqueles que são seus.
Vamos ver aqui de novo, ler mais uma vez o verso de número 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A construção aqui ela pode ser até feita de trás para frente. Deus se lembrou do povo, Deus deu pão ao povo. Essa notícia se espalhou por aqueles arredores. Moabe não era tão longe de Belém, de Judá, que ficava embaixo de Jerusalém. Ele fica do outro lado do Mar Morto. Tem um lado de Israel, um lado do Mar Morto. Moabe ficava do outro lado do Mar Morto, então não é uma terra tão distante. Mesmo assim, a notícia que o Senhor se lembrara do seu povo estava se espalhando por toda a região. Então, Deus dá pão ao seu povo, Deus lembra-se do seu povo. Essa notícia chega à terra de Moabe. Noemi, ela cai em si e diz: eu tenho que voltar para lá. Porque, lembrem-se, ela seria pobre em qualquer região, tanto em Moabe como em Israel. Mas ela então, tocada pelo sentimento de que Deus está cuidando do seu povo, ela decide voltar com suas duas noras. Noemi então responde a dádiva, o presente de Deus que se lembrou do seu povo. Esse termo se lembrou também pode ser traduzido por visitou o seu povo. Então Noemi, estando lá na terra de Moabe, uma terra estrangeira, de pessoas que não gostavam dos israelitas, dos hebreus, um povo que era inimigo naquela época, no tempo dos juízes, como a gente viu no domingo passado, um povo que sempre estava batalhando contra os hebreus, chegou-se a notícia de que o Deus de Israel havia dado alimento para eles. Deus se lembrou do seu povo. E por essa afirmação de que Noemi ela se dispôs a voltar, uma primeira verdade nós encontramos no texto. Noemi nunca abandonou sua fé. Noemi, ela sempre manteve sua fé na presença de Deus. Noemi nunca abandonou sua fé, por mais distante que estivesse da presença de Deus. Lembramos que naquele período Deus se fazia presente na terra dos hebreus, com o povo hebreu, com os judeus. Hoje sabemos que Deus ele está em todo lugar. Ele nos manda congregar, porque no meio da congregação nós refletimos ao Senhor. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas é no meio da congregação, é no meio dessas quatro paredes que ele se revela através dos sacramentos, do batismo e da ceia. É através da união que o Espírito Santo fala que vós sois templo do Espírito Santo, no plural. Então é através dessas quatro paredes que nós representamos o que é igreja e o que é a presença do Senhor. E é através do Santo Domingo que nós entendemos o que será o eterno descanso, o sábado do Senhor. Então Noemi, ela sabia dessa verdade. O meu Deus, ele não está em Moabe. Eu fui trazida para cá. O meu Deus está lá em Israel. Meu Deus não está aqui. Meu Deus está lá. Noemi nunca se esquecera dessa verdade. Noemi, ela sabia que a prioridade da sua vida deveria ser buscar a presença do Senhor. Por vezes, as pessoas se afastam da igreja, achando que precisam de um tempo, achando que devem procurar algo melhor, achando que devem, talvez, passar um período, um ano sabático, para se autoconhecer, para ver se é isso mesmo que você quer. Meus irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Porque nós nos conhecemos cada vez mais é através da palavra de Deus. Porque é ela que diz quem somos. É a palavra de Deus que diz quanto distante nós estamos de Deus. Mas é essa mesma palavra que nos dá a certeza que Ele nos ama. É essa verdade que você precisa saber. É essa verdade que você precisa saber. Quem é você? É aquele por qual Deus morreu na cruz. Cristo Jesus padeceu na cruz por amor de nós, por amor dos seus.
Noemi então ouve na terra de Moabe sobre o Senhor abençoando seu povo. Veja, com suas noras voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Ela distante da terra dela, sem nenhum conhecido, sem parente, sem WhatsApp, sem e-mail, sem MSN que tinha antigamente, sem qualquer forma de comunicação, a notícia chegou a Moabe. Tamanha bênção os hebreus, os judeus estavam recebendo, que essa notícia se espalhou pelos 4 cantos do mundo. A outra verdade aqui, que mexe com o nosso coração, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, você tem espalhado? Você tem comunicado as boas novas que o Senhor fez por você para os outros, pelos 4 cantos? Ou você somente murmura, fala das dificuldades, dos problemas? Devemos falar sim, irmãos, dos momentos em que Deus nos sustentou. Por vezes estávamos na solidão, no momento escuro, na noite escura da alma, mas Deus nos sustentou. E é essa verdade que devemos falar. É desta parte que devemos falar, porque nós temos um Deus bom, um Deus que se lembra do seu povo. Lembre-se, toda a terra estava passando por fome, diz o verso 1 do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Verso de número 6. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo. Deus se lembra do seu povo. Deus então, ele se lembra. Esse termo, eu já falei, pode ser também traduzido por visita. Deus visitou seu povo. E alguns estudiosos vão dizer que quando Deus visita, tudo depende do estado das coisas que ele encontrará. É assim que nós observamos no Antigo Testamento. Sempre que Deus se apresenta para alguém, sempre que Deus se lembra, sempre que Deus visita seu povo, ele quer ver o estado que eles estão. Vamos ler lá o texto de Gênesis capítulo 3, verso de número 8. 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus visitou Adão e Eva, ele queria saber como as coisas estavam. Adão se escondeu do Senhor. Então Deus, quando visita, Deus, quando se lembra do seu povo, ele quer saber o que está ocorrendo lá. Ele quer saber do coração do povo. Deus visita seu povo. Deus nos visita. Deus visita sua igreja. Mateus 24, 42 a 44 vai dizer: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidas, o Filho do Homem virá. Deus visitará seu povo mais uma vez, a presença de Jesus Cristo. Ele diz que essa hora ninguém saberá. E como nos encontraremos com o nosso Senhor? Como nós estaremos diante de Cristo? Estaremos limpos? Lembrem-se, Ele que nos limpa. Mas ao momento que Ele nos limpa, nós damos frutos de arrependimento. Cristo tem nos limpado? O Espírito Santo tem nos incomodado? O Espírito Santo habita dentro de nós a tal ponto que nós não suportamos tamanha ofensa do pecado contra o nosso Deus? Então vamos a Ele em oração, pedindo perdão constantemente pelos nossos erros e nossas ofensas ao próprio Deus. O verbo lembrava, visitar, aqui também é para nos trazer a lembrança de que não devemos abusar da graça de Deus. É um lembrete. Olhe,
Deus visita seu povo. Romanos 6, 1 e 2 vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Deus visita seu povo. E seu povo é um povo que luta por santidade. Mas esse também é um lembrete. Deus se lembrara do seu povo. Deus visitara seu povo. Mas esse também é um lembrete de que Deus se deleita, se alegra em fazer bem ao seu povo. Esse texto, esse momento do texto, nos lembra de duas coisas. Primeiro, Deus visita e quer ver como o povo está. Segundo, Deus ele quer fazer bem aos seus. Nós somos filhos de Deus e ele quer fazer bem. Qual pai não quer fazer bem ao seu filho? Qual pai não quer cuidar dos seus filhos? Porém, por vezes, nossos filhos, eles precisam de disciplina. Por vezes, nossos filhos precisam de um puxão de orelha. Mas, ao final, o pai fica com aquele coração apertado e louco para dar um abraço depois da disciplina em seus filhos. Então, o Senhor lembrava do seu povo. O Senhor se lembra dos seus, porque o Senhor nunca se aparta da sua aliança. Deus fez uma aliança conosco. E essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança que Deus fez faz com que Ele cuide de nós. E o que é que Ele fez? Ele deu ao povo pão. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor da aliança se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A providência é a marca do Deus pactual, é a marca do Deus da aliança. Como um pai cuida de um filho, porque tem uma certa ligação com ele, assim Deus está ligado conosco, através da obra redentora de Cristo. Deus ele fez um pacto com o seu povo, e através deste pacto, Ele nos sustenta. Através desse pacto, Ele nos providencia tudo que precisamos. Deus ele não nos deixa à mercê do mundo. Deus ele não deu corda no mundo e foi embora. Mas apesar de sua soberania e sua grandiosidade, apesar do universo não poder conter Deus, Ele está aqui neste momento, escutando nossas orações. Ele está aqui neste momento, ao seu lado, pensando com você. Ele está aqui neste momento, sondando o seu coração. Ele está naquele dia que foi tão terrível em sua vida. Ele estava lá na terra de Moabe, com Noemi. Ele estava lá com ela. Mas por vezes, ele pode falar assim: meu filho, aguarde só um pouco, que eu vou reverter esta situação. Não vou dar spoiler do final da história, mas o final da história é digno de Hollywood, pois Deus transforma a vida de alguém que estava totalmente perdido. Então a providência, o dar, o doar o pão, o ceder o pão, o providenciar o alimento, é a marca do nosso Deus, é a marca do pacto que nosso Deus fez. O Senhor cuida de cada detalhe que precisamos. Esse detalhe nos lembra que temos um Deus próximo e por mais que estejamos distantes, Ele nos chama de volta para casa. Através do pão, através da providência de Deus, Ele fez Noemi saber que Deus se lembrava do seu povo. E Noemi era povo de Deus. Noemi era povo de Deus. Vamos abrir Mateus 6 e observarmos algo interessante. Mateus 6, verso de número 11.
Lembrem-se do texto de Ruth, podem deixar lá marcado, diz: se dispôs ela, eu estou sempre voltando para ficar em nossa mente, então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe pão. Meus irmãos, tamanha foi a ofensa no jardim do Éden, cometida contra Deus, que o homem perdeu o direito do seu próprio alimento. Tamanha foi a ofensa contra Deus, que se Deus nos permitisse morrer de fome, nós éramos merecedores disso. Tamanho foi necessária a obra redentora de Cristo para nos ligar de novo a Deus e nos tirar do lamaçal de pecado e nos colocar o Espírito Santo dentro de nós para nós batalharmos para parecermos com Cristo. Esse entendimento é fundamental na vida do cristão. Vejam o que diz a oração dominical, verso de número 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque nós não somos merecedores. Deus, Ele providencia o pão de cada dia. Deus providencia o alimento para o seu povo. Não é sua mão, não é seu trabalho, não é seu concurso público. É a mão de Deus que sustenta você diariamente. E se não for ela, não importa a sua profissão, os leitos de hospitais estão cheios de pessoas ricas, estão cheios de pessoas atarefadas, estão cheios de pessoas com condições melhores do que você pode imaginar. Se não for Deus nos sustentando dia após dia, não há quem possa nos sustentar. O pão de cada dia nos dá Ele hoje. Esse texto, ele lembra que Deus, ele lembra do seu povo. Deus, ele cuida do seu povo. Deus providencia aquilo que seu povo precisa. Seu povo, entenda-se, nós estamos aqui reunidos, a igreja do Senhor. Veja o que diz Isaías capítulo 49, versos de 13 a 16. Isaías 49, profeta Isaías 49, versos de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vamos, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamente, Deus não se esquecerá do seu povo. Deus se lembrará do seu povo, dando-lhe pão. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamente, Deus tem o seu nome gravado na mão dele. Ele nunca se esquecerá de nós. Concluindo, irmãos, o entendimento do verso de número 6, vejamos as dificuldades que Noemi passou e que ainda passará no livro. Esta mulher é uma mulher sofredora, perdeu seu marido e seus filhos, tendo ficado sozinha, sem finanças. Não havia herança que ela pudesse receber se ela não tivesse um resgatador. Veremos isso nos próximos domingos. Por vezes nós somos tentados, em momentos como este, a qual Noemi estava passando, de abandonar tudo,
pois estamos esgotados, nós estamos desanimados, nós ficamos abatidos por tamanha aflição. Mas quando pensamos em desistir, a palavra nos chama de volta à presença do nosso Deus. Textos como este nos lembram que Deus se lembra de nós nos momentos mais difíceis. Quando você acha que ninguém lembra de você, Deus se lembra, porque você é povo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 6, verso 7, vai dizer: nisto exultais, se alegrem grandemente, exultais. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, entristecidos, por várias provações, impasses ou problemas, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Noemi, ela estava passando por um momento difícil, escolhas difíceis, mas escolhas do cabeça de um lar trouxeram consequências pesadas para aquela senhora e para seus filhos. Noemi estava passando por uma provação, porém ao final do livro ela entoa louvores. Suas amigas então entoam louvores a Deus por tamanha bênção que ela recebe. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. Finalizando com o texto de João, capítulo 6, versos 47 e 48. E finalizamos aqui. O texto de Ruth diz: se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab. Voltou de onde nunca deveria ter saído, da casa de Deus. Porquanto nesta ouvira que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Belém era chamada a casa do pão. O Senhor então deu pão à casa do pão. O evangelista João vai descrever palavras de Cristo lá em João 6, versos 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Algum tempo atrás, Deus se lembrou do seu povo e enviou a Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se lembrou de nós, dando-nos o pão da vida. Vamos ao nosso Deus em oração. Santo Deus e amado Pai, somos gratos por tamanha bênção recebida. Somos gratos, Senhor Deus, porque Tu não se esquece. Tu não é homem para que se esqueça. Tu não é homem para que se esqueça de nós. Senhor Deus, que maravilhosa verdade, Pai, Tua palavra nos falou hoje. Podemos ter esta certeza que uma mãe pode se esquecer de nós. Um pai pode se esquecer de nós. Mas nosso nome está gravado na Tua mão e Tu olha constantemente. Tu está aqui conosco, Pai. Tu estás no momento de solidão. Tu estás nos momentos tristes. Tu estás nos momentos alegres. Tu nos visita constantemente, como um pai visita o filho. E Tu se alegras, Senhor, com aqueles que voltam para a Tua presença. Como o pai se alegrou no retorno do filho, filho que pediu sua herança e se afastou. Tu se alegra daqueles, Senhor Deus, que voltam. Como Tu se alegrou com a fé de Noemi. Senhor Deus, que verdade preciosa, que ela nunca saia do nosso coração. E que ela, Senhor Deus, venha nos incomodar, para daí então vivermos com base nessa verdade, termos confiança de que não é por nós, é pela Tua providência, Pai. A gente só tem que descansar em Ti. A gente só tem que descansar, Pai,
Mentira. É no nome de